Olá pessoal, retornamos aí de novo nessa segunda etapa do vídeo aí do homem com a mão mirrada. O primeiro vídeo ficou muito interessante, muitos detalhes importantíssimos. Você que pegou esse segundo vídeo, volta lá no primeiro, assiste, compartilha aí, porque você será muito edificado por todos os detalhes importantíssimos que estão sendo colocados nesse estudo. Amém, pessoal? Então vamos continuar. É importante a gente analisar também que em cada culto entrava 7 pessoas doentes. Só podiam entrar 7 pessoas doentes. Amém, pessoal? E era jogado sorte. Como que é isso? Pastor, se é proibido o jogo de azar, se é proibido qualquer coisa e tal, pororô, parará, como é que eles jogavam sorte dentro do templo? Como é que isso funcionava? Meu querido, minha querida, é simples, isso é milenar. Isso não vem de hoje, não. Isso vem de lá de trás, do Velho Testamento. Eles jogavam sorte para decidir como que seriam as coisas. Amém? E como jogavam sorte? Eles usavam dados. A pessoa escolhia um número e era jogado um dado. E aí, se caísse nesse número, a sorte tinha caído nessa pessoa. Amém, pessoal? Isso é interessante, isso é poderoso. E eu aposto que você não sabia disso. Não é verdade? Então, eles jogavam um dado, um dadinho mesmo. Beleza, pessoal? Então, isso é quando você vê, jogavam sorte. Quando jogaram sorte sobre os vestidos de Jesus, eles jogaram dados para disputar quem ficaria com as vestes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Isso é importantíssimo e de suma importância. Na verdade, parece uma coisa simples, mas talvez você não sabia e agora acrescentou em você conhecimento. Tá bom? Uma coisa interessante também é que Lucas ouve a história da própria boca do homem. Como o Lucas era um historiador, Lucas ele foi nesse homem, o Lucas conversou com ele. Amém, pessoal? Lucas conversou diretamente com ele. E ele anotou os fatos que o próprio homem que foi curado por Jesus contou para Lucas. Olha que poderoso. Ou seja, Lucas ele conversou com a maioria das pessoas que Jesus foi curada, que está relatado no evangelho dele. Beleza, pessoal? Isso aqui é importante também, tá bom? Vamos para frente. O texto fala que Jesus entrou de novo. Jesus era constante, tá, pessoal? Jesus, como eu disse no outro vídeo, Jesus era bem constante nos cultos. Amém? E uma coisa interessante, Jesus, ele libertou aquele homem no sábado. E libertou também uma multidão de religiosos. Amém, pessoal? Foi o que eu disse no vídeo passado, ou seja, Jesus pregava em várias denominações de pensamento diferente, de ideias diferentes, mas nesse culto tinha pessoas de várias denominações, porque Jesus já era famoso pelo seu sermão, ele era um mestre, ele era poderoso em palavras. Então veio gente de tudo quanto é canto para ouvir Jesus. Então Jesus, ele não libertou só aquele jovem, só a mão daquele jovem, mas também libertou um monte de religiosos que estavam ali. Amém, pessoal? Talvez você é um religioso que me escuta e que colocou roupa, qualquer coisa que está na frente de Jesus, isso é religião, sabe? Jesus não veio pregar uma religião, Jesus veio pregar salvação. Amém? Não adianta de nada as igrejas ser religiosas, mas não haver salvação, né? Arrependimento. Tudo bem, pessoal? Que é o fruto da salvação. Então, uma coisa interessante, Jesus ele não chegou e falou, deixa eu pregar aí, deixa eu pregar, me dá a oportunidade. Não, Jesus foi convidado para pregar naquela sinagoga. Amém, pessoal? Jesus foi convidado. E por que ele foi convidado? Porque Jesus era mestre. Nós vamos analisar até Jairo chamando Jesus de mestre. Amém, pessoal? Nós vamos analisar também várias outras pessoas também chamando Jesus de mestre. Então Jesus tinha um mestrado, Jesus ele conhecia, Jesus ele estudou, pessoal. Tem gente que acha que Jesus, só porque Jesus era Deus, Jesus não foi para uma faculdade, Jesus não foi para uma escola, Jesus não foi aprender, não. Jesus ele aprendeu tudo aqui na terra, pessoal, tá? A Bíblia diz que ele não teve usurpação, tá? Não houve uma oração assim, Jesus coloque aqui a sabedoria, coloca aqui, não, irmãos. Deus te dá o entendimento
mas a sabedoria só vem lendo bons livros, estudando, e aí vem a sabedoria, tá? A sabedoria vem dessa forma. Quanto Jesus pregava? Isso aqui é algo que talvez você é pregador, ou você está iniciando a pregar aí, você quer saber quanto que Jesus pregava para você cobrar também, né? Ou você quer aprender para pregar também, você quer aprender a pregar para você cobrar também, talvez. Não sei qual que é o seu pensamento. Mas e aí, quanto Jesus cobrava? Quanto você se arrisca? Você se arrisca a dizer quanto Jesus cobrava? Você arrisca a dizer? Quanto Jesus cobrava para pregar? Pessoal, claro que Jesus não cobrava para pregar. Mas Jesus não cobrava para pregar, mas todas as pessoas que Jesus curava e salvava, eles ficavam gratos e abençoavam. Tá bom, pessoal? Jesus ele não cobrava para pregar, mas como Jesus era poderoso em palavras e também em sinais e maravilhas, aonde Jesus chegava havia um milagre, e Jesus abençoava aquelas pessoas com os milagres, com as curas, com a salvação, não é verdade? Então as pessoas ficavam gratas a ele e queriam agradar a ele, queriam abençoar ele de alguma forma. E como que eles agradavam? Com os seus bens, tudo bem? Nicodemos mesmo foi um que abençoou Jesus com o Monte das Oliveiras, tá? E o mesmo Nicodemos também, a história vai dizer que ele dava uma porcentagem daquilo que entrava na sua sinagoga para Jesus se manter. Amém, pessoal? Jesus tinha uma estabilidade financeira. Então é importante, nós que somos cristãos, a gente passa por prova, a gente passa por luta, mas nós temos que ter uma estabilidade financeira. Nós temos que consertar aí o nosso lado financeiro. Amém, pessoal? E não é você pregando, cobrando que você vai ficar rico, que você vai conseguir riqueza, não cobrando, que não vai conseguir não. O máximo que você vai conseguir vai ser aplauso humano. Você vai conseguir aí pregar numa meia dúzia de igrejas aí que os pastores já se corromperam e pagam para pregar, entendeu? Eu acredito que as pessoas podem abençoar o pregador, podem abençoar o pastor, e assim se a igreja também tiver condições. Porque pensa bem, tem pregadores que cobram 2 mil, 3 mil reais, 5 mil reais, cantores a mesma coisa. Olha que barbaridade, cobram da igreja de Cristo, e se cobram é porque tem quem paga. Amém, pessoal? Se você quer ser um pregador, pregue por amor, espere Jesus te abençoar, Jesus abrir a porta, sabe, para as pessoas te abençoar espontaneamente. Não coloque preço no seu ministério. O preço foi pago pela sua vida, foi o sangue, foi muito, muito caro. Então cuidado, viu, pregador? Cuidado, pregadora. A instrução é boa, mas ela nos leva muitas vezes para o buraco, dependendo aí de onde nós deixamos o nosso coração nos levar. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, também estará o nosso tesouro. Então seu coração tem que estar em Jesus, para que você não possa se corromper com ouro ou com prata aqui na terra. Beleza? Jesus estava pregando na sinagoga. Só mestre poderia pregar na sinagoga. Tinha que ter um curso teológico. Amém, pessoal? Tinha que ter um curso aí. Tinha que ser reconhecido que era mestre para pregar na sinagoga. Não era qualquer um que ia e já pegava a palavra para pregar, para exemplificar qualquer texto bíblico. Não, tinha que conhecer, viu, pessoal? Então, o conhecimento é necessário para a gente ter um ministério fecundo, para ter um ministério abençoado. Tudo bem? O conhecimento não vem da noite para o dia. Ele vem dia após dia, a gente estudando, buscando, chorando aos pés de Deus. Aí Deus vai nos dando e vai nos acrescentando conhecimento. E tem conhecimento também que Deus ele não deixa você entender de uma vez, porque senão você fica louco. Tá bom, pessoal? Então, vai comendo o rolo devagarzinho aí, vai entendendo aquilo que Deus quer falar para você devagarzinho aí. Vai recebendo do céu as revelações da palavra, sabe, devagar. E eu acredito que seu ministério será poderoso nessa terra. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Qual foi o texto que Jesus pregou? Qual foi o texto que Jesus pregou? Isso é uma pergunta interessante. Qual foi o texto que Jesus pregou no sábado? O texto que falava sobre o próprio sábado. Tá bom, pessoal? Está lá no livro de Levítico, onde vai falar sobre o sábado. Então Jesus estava pregando e falando sobre o sábado, tá bom? Jerônimo foi um tradutor da Bíblia do grego para o latim.
disse que esse homem era pedreiro e que uma pedra rolou e passou por cima da sua mão. Ou seja, um homem que traduziu, um homem chamado Jerônimo, que traduziu a Bíblia. Deixa eu ler aqui de novo, aqui só um minuto. A Bíblia do grego para o latim diz que esse homem era pedreiro e que uma pedra rolou por cima da sua mão e por isso a sua mão ficou mirrada. Tá bom, pessoal? Isso é uma linha teológica, tá? Outra linha teológica diz que ele fez um voto e não cumpriu e por isso a mão ficou daquele jeito. Ou seja, né, pessoal, a Bíblia também nos dá um respaldo aí pra gente pensar. Por quê? A Bíblia diz que se nós formos fazer um voto, não venhamos fazer voto que a gente não venha cumprir, porque se Deus visitar a congregação e você tiver com voto e não tiver cumprido, é como se Deus te encontrasse você com pecado. Então, ou seja, não saia pegando voto sem ter aí o pensamento em cumprir. Amém? Pastor, minha Bíblia tem 2 milhões de votos na minha Bíblia, como é que eu faço agora então? Olha, a Bíblia diz que Deus, ele não leva o tempo de ignorância. Então você vai fazer o seguinte: esses votos que estão aí, já que são muitos, você não consegue cumpri-los, pegue todos eles, ore ao Senhor e fale: Senhor, eu não tinha noção que pegando um voto, se eu não cumprisse, eu estava em pecado. Então eu me arrependo de ter pego esses votos e queima esses votos. Queima esses votos, e quando alguém vier te dar um voto, se você vê que não sentiu de Deus, que não é de Deus, não pegue para agradar a pessoa, ou pastor, ou missionário, qualquer pessoa, não pegue. Simplesmente diga: eu não vou pegar esse voto porque eu não senti de Deus. E aí quando Deus visitar a igreja, visitar o local que você estiver, Deus vai ver que você não está em pecado, porque quando você pega um voto e não paga e não cumpre, você se encontra em pecado, tá bom? Isso está na Bíblia também, tá? Está lá no livro de Levítico, que fala acerca do voto. Está no último capítulo de Levítico lá. Você vai lá e olha lá que você vai encontrar, beleza? Ah, pastor, eu queria que o senhor me desse o versículo aí mastigado. Irmão, tem coisa que você vai ter que ir também atrás, não é verdade? Eu tenho que aguçar em você a vontade de estudar, a vontade de buscar. Tudo bem? Vamos lá que nós estamos acabando aqui. Jesus era uma espécie de construtor civil que tinha uma empresa de carpintaria, pessoal. Então, ou seja, os historiadores mais antigos dizem que Jesus não era um carpinteiro em si, ele era um chefe de uma carpintaria, ou seja, ele era um patrão. Então, ou seja, todo mundo fala: Jesus é pobre, Jesus é isso, aquilo outro. Olha, eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para você, e vou te mostrar dentro da Bíblia que Jesus, ele não era pobre como o pessoal pensa e fala por aí, que Jesus era miserável, isso, aquilo outro. Não. Então dá a impressão que se você se converter, se você for rico, se você tiver uma condição financeira mais ou menos, você tem que abandonar tudo, tem que ser pobre, tem que ser miserável, não pode ter nada. Não é nada disso. Jesus, ele pregou para os pobres, também pregou para os ricos. Jesus pregou para os pobres, pregou para Zaqueu, que era milionário. Zaqueu converteu, continuou rico, milionário, e aí? Amém? Mas e quando ele falou do jovem rico? Agora, o jovem rico foi diferente. Jesus viu o coração dele, que o coração dele estava no dinheiro, e Jesus falou com ele: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vai me seguir. Entendeu? Era onde estava o coração, não a questão financeira, tá? Porque se Jesus quiser nos abençoar, ele nos abençoa e nos coloca no patamar que ele quiser. Mas Jesus não era pobre. Jesus, ele tinha um ministério, tinha dinheiro para começar um ministério. Porque senão, como que você vai começar um ministério? Você já viu algum ministério que começou sem dinheiro? Já viu alguma igreja que começou sem dízimo, sem oferta? Não existe. Já viu alguma igreja que se mantém sem dízimo, sem oferta, sem doação? Não tem. Amém? É isso que mantém o ministério. Tá bom, pessoal? Mas tinha aquelas mulheres. As mulheres vieram depois do ministério dele começar. Então, antes disso, Jesus trabalhou 30 dias na carpintaria, na sua empresa de carpintaria que ele tinha. Tudo bem, pessoal? Isso são historiadores mais antigos do mundo que diz. Flávio Joséfo diz, os outros historiadores também dizem isso. Então, é um contexto histórico. Isso é algo rico para acrescentar no seu sermão. Tá, mas se você querer que um Jesus era pobre, medíocre, tal, Jesus morreu mesmo pobre, sem dinheiro mesmo, morreu sem nada mesmo, porque ele não tinha mais tempo de ter casa, ele não tinha tempo de fazer mais nada, tá bom, pessoal? O negócio dele era o ministério.
Mas pense bem comigo aqui, tem que gastar uns minutos para me explicar isso. Como que Jesus alugava os cenáculos que ele reunia com seus discípulos? Como que Jesus ia falar para Pedro: Pedro, larga tudo que a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens? Como que Jesus ia manter aqueles homens, aquele tanto de famílias e pessoas com ele andando, comendo, bebendo, vestindo, 3 anos e meio se ele não tivesse dinheiro? Isso é uma pergunta, faça para você mesmo essa pergunta. Aí eu vou fazer um outro vídeo para esclarecer isso aí, mostrando dentro da palavra de Deus, beleza? Então vamos lá. Jesus era um construtor e ele tinha uma empresa de carpintaria. E este homem provavelmente também ele trabalhou para Jesus na sua empresa de carpintaria antes de assumir o ministério, ok? Então vamos entender uma coisa. Talvez você vai falar assim, mas como que esse homem trabalhou para Jesus e Jesus não curou ele antes? Como que isso não aconteceu? Pessoal, porque provavelmente na época que esse homem trabalhou para Jesus ele não tinha ministério. Jesus ele era homem comum, vivia como todos nós, antes do chamado se concretizar, antes dele começar o seu chamado. Então ele abandonou todo o seu serviço depois e viveu da obra. Então não era o tempo, amém? Não era o tempo de Jesus curar esse homem. O tempo de Jesus curar esse homem foi agora, amém, pessoal? Então vamos lá para a gente finalizar. Então Jesus ele cura a mão daquele homem e era como se Jesus estivesse falando assim: olha, volte às primeiras práticas. E talvez você está aí com a sua mão paralisada, com um sinal de mirra. Isso aqui é uma aplicação que você pode fazer se você for pregar. Você pode colocar aí. Talvez você está com a sua mão paralisada, porque esse sermão aqui, ele vai nos falar de restituição. Amém, pessoal? Porque esse homem trabalhava, esse homem tinha força, esse homem tinha vigor. Depois da sua mão mirrada, ressecada, ele não tinha força, ele não tinha vigor, ele não podia fazer a obra. Ou seja, tem muita gente aí que está com a mão ressecada, está com a sua mão aí paralisada, e o Senhor Jesus está curando as mãos hoje, para que você volte às primeiras práticas, amém? Volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a palavra de Deus, volte a ser homem e mulher de oração, amém? Essa é a aplicação que você pode colocar no seu sermão aí, amém, pessoal? Esse foi o segundo vídeo aí. Que Deus possa ter em Cristo te abençoado. Em nome de Jesus, abençoa nosso ministério. Dá um like aí, compartilha com o maior número de pessoas. E coloca aí, escreve aí pra gente aí um tema que você quer abordar aí, quer que a gente aborde. Em nome de Jesus, e nós vamos aí falar de várias histórias importantíssimas, onde você vai crescer espiritualmente em nome de Jesus.